Bora lá então mergulhar nesse assunto. Hoje a gente vai tentar entender um processo que acontece bem debaixo do nosso nariz, sabe? Uma verdadeira guerra silenciosa dentro do corpo e que, olha que curioso, acaba conectando várias das doenças mais desafiadoras que a gente conhece. À primeira vista, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Uma ataca as artérias, a outra o cérebro, a terceira as articulações. Mas e se eu te disser que existe um fio condutor, um elo poderoso ligando todas elas? É exatamente isso. A resposta é uma inflamação que simplesmente se recusa a ir embora. Pensa num processo que foi feito para nos proteger, mas que em algum momento dá um defeito e acaba virando o próprio inimigo. Essa é a tal da inflamação crônica. Para a gente conseguir visualizar, vamos imaginar que é tipo um incêndio silencioso. Não é aquela labareda alta e rápida de quando a gente se corta, sabe? É mais como uma brasa que fica ali, queimando bem devagarinho, por meses, às vezes por anos. A definição mais formal já entrega o ouro. Pensa que loucura. Ao mesmo tempo, no mesmo lugar, o corpo está lutando, o corpo está destruindo o próprio tecido e ainda por cima está tentando consertar o estrago. É uma bagunça, uma batalha contínua e bem caótica. É super importante a gente separar as duas coisas. A inflamação aguda é como a equipe de bombeiros. Chega, apaga o fogo de um corte no dedo e vai embora. Problema resolvido. Já a crônica é como se essa equipe nunca fosse embora. Fica ali acampada e com o tempo a presença dela começa a causar mais problema do que o incêndio original. Mas aí fica a pergunta, né? Por que essa guerra não acaba? O que faz o nosso corpo ficar preso nesse modo de batalha sem parar? As fontes mostram alguns gatilhos bem claros. Às vezes é um invasor que o corpo simplesmente não consegue derrotar, tipo o bacilo da tuberculose. Outras vezes é uma exposição sem fim a alguma coisa tóxica, como a poeira de sílica no pulmão ou, olha só, o excesso de gordura nas artérias. E tem ainda os casos de doenças autoimunes, em que o corpo se confunde e começa a atacar ele mesmo. Bom, toda guerra tem soldados, certo? E nessa batalha interna tem dois tipos de células que são os protagonistas, sempre ali na linha de frente, comandando o ritmo do conflito. De um lado, o macrófago. Imagina ele como o soldado de infantaria, sabe? A tropa de choque que vai para cima para engolir o inimigo. Do outro lado, o linfócito T, que funciona mais como o general, dando as ordens e mantendo os macrófagos sempre ligados, sempre na briga. E aqui, gente, está o pulo do gato, a chave de tudo. É a conversa entre eles. O linfócito T cutuca o macrófago e o ativa. O macrófago, agora ligado no 220, solta um monte de sinais químicos que, por sua vez, ativam mais linfócitos T. Um fica alimentando o outro, num ciclo sem fim. É um círculo vicioso que não deixa a guerra acabar. É isso que torna a inflamação crônica. E para complicar, o macrófago é uma célula de dupla personalidade. Dependendo do sinal que ele recebe, ele vira o destruidor, focado em eliminar a ameaça a qualquer custo. Mas se o sinal for outro, ele muda de time e vira o construtor, tentando reparar o tecido e acalmar as coisas. O problema é que na inflamação crônica, ele tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo e isso vira um caos total. Então, vamos agora dar uma olhada mais de perto no campo de batalha para ver o tamanho do estrago que essa luta sem fim acaba causando. Quando o corpo vê que não está dando conta de vencer a luta, ele apela para uma tática de desespero, o granuloma. Basicamente, ele junta um exército de macrófagos para construir uma muralha em volta do inimigo, tentando isolar o problema. É como se o corpo admitisse, ok, não consigo vencer, então vou pelo menos conter. E os tijolos dessa muralha são um tipo especial de macrófago, as chamadas células epitelioides. São macrófagos que se transformaram, ficaram maiores, mais achatados e se juntaram para formar essa barreira de contenção. E tem uma das fontes que usa uma analogia que é simplesmente perfeita para descrever essa célula. É como se fosse um macrófago criado a Todd. Genial, né? Uma forma muito simples e direta de imaginar essa célula de defesa superpotente, bombada. No fim das contas, o saldo dessa guerra é bem amargo. Tem muita destruição de tecido causada tanto pelo inimigo quanto pelas nossas próprias defesas. O corpo até tenta se curar formando novos vasos sanguíneos, um processo chamado angiogênese. Mas o principal é que ele acaba trocando o tecido funcional que foi destruído por uma cicatriz, a fibrose, que não faz o mesmo trabalho. Agora, vamos dar um passo para trás. Vamos sair do campo de batalha local e ver como esse conflito manda ondas de choque para o corpo inteiro.
A luta não fica só ali não, o corpo todo entra em alerta, a temperatura sobe, vem a febre, a medula óssea recebe a ordem de produzir mais soldados, ou seja, mais glóbulos brancos. E o fígado começa a fabricar umas proteínas específicas, como a famosa proteína C-reativa, a PCR, que a gente até dosa em exame de sangue hoje em dia para ver se tem alguma inflamação rolando. Ou seja, uma briga local vira um problema nacional. E com isso, a gente consegue ver o filme completo. Começa com algo que não vai embora. Isso liga àquele ciclo vicioso entre as células de defesa. Esse ciclo causa dano e cicatriz no local. E, no final da linha, esse estado de guerra constante abre a porta para doenças muito maiores que afetam o corpo todo, respondendo à nossa pergunta lá do início. E essa é a grande mensagem. Entender esse processo não é só uma curiosidade da biologia. É entender a causa raiz de muitos dos nossos maiores desafios de saúde, de problemas no coração, até no cérebro. A inflamação que sai de controle é, sem dúvida, um dos grandes vilões da medicina de hoje. O que deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? Se a inflamação crônica é, no fundo, nosso corpo lutando contra ele mesmo, numa espécie de guerra civil sem fim, como é que se declara a paz? Qual seria o caminho para a gente conseguir acalmar essa batalha interna?